Boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Quem não me conhece ainda, meu nome é Eduardo Nicolau. A gente veio fazendo alguma teoria, conversamos bastante até agora sobre estresse emocional. É claro que eu não falei sobre tudo, é claro que deve existir questões e eu queria que vocês mandassem essas questões que a gente vai procurar conversar sobre elas, responder as dúvidas. E agora, como eu combinei com vocês, nós vamos aplicar um teste. Na verdade, não é um teste oficial sobre o estresse. Não é nada para ninguém ficar preocupado. É um teste, na verdade, ele é uma escala de avaliação que dois psicólogos, Holmes e Harari, fizeram durante alguns anos atrás e que nós adaptamos para teste. Então, esse teste, eu tenho até um aqui na minha mão, esse é uma adaptação. Nos últimos 18 meses, alguns acontecimentos aconteceram na sua vida, né? Ele traz alguns acontecimentos que podem acontecer. Então, aqueles que aconteceram, você vai dizer sim. E os que não aconteceram, você vai dizer não. Só isso. É uma folha, eu pedi para fazerem isso, uma folha que você vai numerar de 1 a 43, um embaixo do outro, e você vai ler a pergunta aqui e vai responder se aconteceu isso de janeiro de 2022 até junho de 2023. São 18 meses. Então você vai dizer se aconteceu essa situação na sua vida, tá? Depois eu vou dar os valores e o resultado final, tá bom? Então é isso. Vamos ao teste. Muito bem. Você deve ter numerado, então, a sua folha de 1 a 43. Nós vamos apresentar as questões de 10 em 10, para poder você enxergar daí, né? Então, a primeira questão, por exemplo, são acontecimentos são situações que aconteceram na sua vida nesses últimos 18 meses, janeiro de 2022 até junho de 2023, 18 meses. Nesse período, a gente quer medir o nível de estresse que você ficou, tá? Vamos começar pelo número 1, morte de cônjuge, sim ou não, aconteceu ou não? Se não aconteceu, é não, se aconteceu, sim. Divórcio, você se divorciou nesse período? Separação judicial, não é divórcio, é diferente. Sim ou não? Houve prisão, você esteve preso nesse período de 18 meses, sim ou não? Morte de familiar próximo, morte de algum parente, aconteceu? E por aí vai, acidente ou doença grave, aconteceu nesse período? Você se casou nesse período? Houve demissão no seu emprego, no seu trabalho? Reconciliação amorosa, você se reconciliou com a sua namorada, com o seu marido, com a sua mulher, enfim. Houve reconciliação? Aposentadoria do trabalho, você se aposentou? Vamos lá, vamos passar para as outras. O número 11, houve uma mudança significativa na saúde ou comportamento de um familiar? Mudança na saúde de um familiar próximo, né? Houve gravidez, você se for mulher, você ficou grávida nesse período, sim ou não? Dificuldades sexuais, apareceram dificuldades sexuais nesse período, 18 meses?
Sim ou não? Um novo elemento na família, por exemplo, nasceu alguém na sua família, você adotou alguém, uma mudança de um familiar mais velho para cuidados em sua casa. Algum familiar mais velho mudou para sua casa nesse período? Sim ou não? Mudança nos negócios, houve? Sim ou não? Mudança significativa na situação financeira, para melhor ou para pior? Você teve uma mudança na sua situação financeira? Piorou, melhorou? Nesse período de 18 meses, sim ou não? Morte de um amigo próximo aconteceu nesse período? Mudança de área de atuação profissional. Você mudou de área, passou para outra área? Sim ou não? Mudança significativa no número de discussão de casal. As brigas começaram a acontecer mais relativo à educação de filhos, hábitos pessoais, etc. A briga entre o casal aconteceu mais? Sim ou não? 20. Pedido de empréstimo, crédito, habitação, crédito pessoal, financiamento de empresa, etc. Houve um pedido de crédito nesse período? E 21. Execução de uma hipoteca ou crédito. Você terminou de pagar uma hipoteca ou um empréstimo? Mudança significativa de responsabilidades profissionais. Você melhorou, foi promovido para alguma coisa? Ou foi regredido de posição? Houve alguma mudança? O filho que sai de casa para morar sozinho, para se casar, ou estudar, ou trabalhar fora. Ou o filho saiu de casa nesse período. 24. Problemas com os sogros. É muito comum. Sim ou não? Realização pessoal significativa. Você teve uma realização pessoal significativa nesse período de 18 meses? Cônjuge começou ou parou de trabalhar fora de casa. Marido ou mulher deixaram de trabalhar fora de casa ou começaram a trabalhar. 27. Começo ou término de atividade acadêmica. Você terminou uma faculdade agora? Ou começou uma faculdade? Começou ou terminou? Isso, sim ou não? Mudança significativa nas condições de vida. Casa nova, reforma, nova vizinhança. Você se mudou de casa nesse período? Houve uma mudança com reformas ou vizinhança nova, enfim. Mudança nos hábitos pessoais. Regime alimentar, parar de fumar, apresentação pessoal, novos círculos de amigos, ou de networking profissional. Houve isso? Aconteceu isso na sua vida? Problemas com a chefia. Você teve problemas com o seu chefe nesse período? Com a chefia nesse período? 31. Mudança significativa no número de horas trabalhadas ou nas condições de trabalho. Responda aí, sim ou não? Houve uma mudança no número de horas? Mudança de local de residência. Você se mudou nesse período de 18 meses? Se sim, marca sim. Se não, não. Mudança para uma nova escola. Houve uma mudança de escola nesse período, ou faculdade? 34. Mudança significativa no tipo ou quantidade de tempo livre. Você tem mais tempo livre ou menos tempo livre nesse período de 18 meses? Mudança significativa de atividade espiritual religiosa.
Você mudou de crença religiosa, mudou de religião, tem maior ou menor dedicação à religião também, é outra coisa. Mesmo dentro da mesma, você tem maior dedicação. 36, mudança significativa nas atividades sociais. Tipo de atividade, círculo de interesse. Houve isso? Aconteceu isso com você? Sim ou não? Tomada de crédito pessoal. Quer dizer, você pegou um empréstimo pessoal nesse período? Mudança significativa nos hábitos de sono, muito mais horas de sono ou muito menos. Mudou os horários para dormir, etc. Houve alguma mudança nisso? 39, mudança significativa no número de reuniões de família. Houve isso? Uma mudança significativa no número de reuniões? Aumentou? Diminuiu? 40, mudança significativa de hábitos alimentares. Maior ou menor ingestão, mudança de regime ou horários. Vamos lá. Então, as outras, a 41, vamos partir para o final. Férias, você viajou fora de casa. Férias, você está de férias. 42, feriados importantes. 43, pequenas infrações à lei. Multa de trânsito, perturbação do silêncio. Você tomou multa de trânsito? Houve isso, uma pequena infração? Então é isso aí. Sim ou não para essa resposta, tá? Bom, agora, já que você marcou numa folha, todas as respostas sim, elas vão ter um valor, tá? Toda resposta sim, ela tem um valor. Dois valores são esses, de 1 até 43. Por favor, copie esses valores, só naquelas que você marcou, tá? 1 é 100, 2 é 73. Se você disse sim na número 3, é 65, e por aí afora. Até a 41, a 43, que é 11. Copia, eu vou deixar essa tela um pouquinho para você marcar somente aquilo que você marcou sim. Somente as situações que você disse sim. Tá? Bom, então agora, depois de você ter feito todo o teste, respondido as 43 questões, não importa o quanto você... Não tem certo nem errado, né? São questões pessoais. São questões sim ou não. Todas as respostas sim, você viu os valores. Você agora pega esses valores e soma. De todas as respostas sim. Soma esses valores. E no final você vai chegar a um resultado, né? Se você tiver acima de 300 pontos, você esteve estressado durante esse período de 18 meses, né? Como eu já falei outras vezes, de janeiro de 2022 até junho agora de 2023. Então, nesses 18 meses, você esteve estressado. E é importante saber, eu acho importante nesse inventário, nesse teste, né, que foi adaptado para teste, você vai ficar sabendo onde você está estressado, por que você está estressado, onde você pontuou
as primeiras pontuações, os primeiros números, né, as primeiras situações, são as que têm pontos mais altos, né? E você vai ver, a partir da número 1 até o final, que a pontuação vai caindo. Então você pode ver, se você tiver mais de 300 pontos, esteve estressado durante esse 1 ano e meio, 18 meses, você pode saber onde está e aonde você vai trabalhar, onde você vai focar a sua vida, tá? Focar o seu melhor desempenho, como é que você vai fazer para sair disso. Muito bem. Para terminar essa parte, e aí a gente começar a entrar agora nas conversas, nos debates, nas perguntas, o que você enviar para mim, eu quero dizer uma coisa importante. O doutor, autor desse livro aqui, Giulio Cesare Giacobbe, é um psicólogo italiano que escreveu, por exemplo, esse livro, Como Virar um Buda em 5 semanas. Ele tem outros livros, que ele é um professor universitário, tem outros livros. Ele tem uma ideia que eu achei muito interessante. Antes nós tínhamos o eu, né? Eu e minhas coisas, eu comigo mesmo. E o corpo, eu e meu corpo, né? O eu, a minha consciência e o meu corpo. Atualmente, quer dizer, talvez por influência da cultura, do capitalismo, talvez por isso, nós mudamos um pouco. O eu se associou a outras questões. O eu fica associado ao meu carro, associado à minha casa, à minha televisão, se associa a outras coisas. Já não é um eu sozinho, eu comigo mesmo, eu com a minha vida, eu com a minha existência. É eu associado a outras coisas. Esse é um fator bastante estressante também, né? Porque eu tenho que ter algumas coisas, ter no sentido material, para me sentir bem, para o meu eu ficar satisfeito. É uma reflexão que eu trago aqui agora para que você pense, e não é só uma questão de eu comigo mesmo, eu com a minha consciência, eu, a minha existência. Eu tem a ver com os meus bens materiais, digamos assim. O eu ficou associado a isso. Bom, essa parte a gente vai terminar agora e vamos continuar com os exercícios, com as conversas, com as perguntas, com as manifestações de vocês daqui para frente, tá? Durante 10 dias eu vou me afastar, eu vou estar viajando, e para onde eu vou não há como gravar vídeo, não há como gravar outras conversas, não tem como lá. É um lugar ermo, é roça, é um interior, enfim, não tem como gravar. Assim que eu voltar, depois do dia 25, nós vamos retomar e fazer tudo de novo. Quer dizer, daí você tem tempo suficiente de mandar as perguntas, tá? As questões, as colaborações, as participações, enfim. Ok? Então, ficamos por aí. Espero que isso tenha sido produtivo para você, né? Que tenha valido de alguma forma, dado ter trazido algum conhecimento que preste. O conhecimento tem que prestar para alguma coisa, né? Senão não tem sentido.
Ok? Um abraço então.